Livro Ansiedade. Como enfrentar o mal do século, de Augusto Cury. Somos livres em nossa mente? A tese de Sartre, condenados a ser livres. Somos livres para pensar? Pensamos o que queremos e quando queremos? Espere, não se apresse em responder. Pense o pensamento. Pense no que você pensa e em como pensa. Alguém pode questionar: sou livre em minha mente? Meus pensamentos submetem a minha vontade? Será? O filósofo francês Jean-Paul Sartre defendeu uma das teses mais inteligentes da filosofia. O ser humano está condenado a ser livre. Sartre estava correto ou foi ingenuamente romântico ao defender essa tese? Somos livres dentro de nós mesmos? Se olharmos para o comportamento externo, não há dúvidas de que Sartre estava certo. Um presidiário pode ter o seu corpo confinado atrás das grades, mas sua mente é livre para pensar, fantasiar, sonhar, imaginar. Se o seu eu não for treinado para refletir sobre os seus erros, a punição não será, em hipótese alguma, pedagógica. Pelo contrário, os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos farão uma leitura multifocal da memória ao longo de dias, meses e anos, construindo imagens mentais sobre fuga, túneis, abreviamento da pena, enfim, tudo para escapar de um cárcere mais grave que o cárcere físico. O cárcere da angústia, do tédio, da ansiedade asfixiante. Quem construiu as prisões ao longo da história não estudou o processo de construção de pensamentos. Não entendeu que a mente jamais pode ser aprisionada. Porque os ditadores, por mais brutais que sejam, por mais que controlem o seu povo com mão de ferro, caem. Porque ninguém pode controlar a movimentação do eu e os seus anseios pela liberdade. Um bebê terá vontade de sair dos braços da mãe para explorar o ambiente. Um adolescente se arriscará a fazer novos amigos, ainda que seja tímido. Uma pessoa marcada por uma fobia desviará do objeto fóbico. Enfim, irá ao encontro de sua liberdade. Por este ângulo, Sartre estava certíssimo. O ser humano está condenado a ser livre. A sua tese alicerça, inclusive, os direitos e deveres civis dos cidadãos nas sociedades democráticas. Nelas, temos a liberdade de expressar os nossos pensamentos, de ir e vir. Mas, se por um lado, ansiamos desesperadamente ser livres, por outro, ao observarmos atentamente o processo de construção de pensamentos e as sofisticadas armadilhas que ele encerra, veremos que a tese de Sartre é ingênua e romântica. Infelizmente, não somos livres como gostaríamos de ser no âmago do intelecto. Aliás, os piores cárceres, as piores masmorras, as mais apertadas algemas podem estar dentro de nós. Vejamos. O eu é refém de uma base de dados. Nós construímos pensamentos a partir do corpo de informações arquivado em nossa memória. Todas as ideias, a criatividade e a imaginação nascem do casamento entre um estímulo e a leitura da memória, que opera em milésimos de segundo. O eu não tem consciência dessa leitura e organização de dados em alta velocidade que ocorre nos bastidores da mente, somente do profundo final encenado no palco, ou seja, dos pensamentos já elaborados. Um quadro, os personagens do cinema ou de um livro, por mais incomuns que sejam, foram gestados com base na leitura de elementos contidos na memória do seu autor. E a memória é um produto de nossa carga genética, do útero materno, do ambiente social, do meio educacional e das relações do nosso eu com a própria mente. Milhares de experiências que fazem parte do nosso banco de dados da primeira infância, como rejeições, perdas, contrariedades, medos, foram produzidas sem que pudéssemos controlá-las, filtrá-las, rejeitá-las. Claro que hoje, como adultos, fazemos escolhas, tomamos atitudes, mas nossas escolhas são pautadas pela base de dados que já temos
e, portanto, a nossa liberdade não é plena como Sartre pensava. Um homem, que talvez seja o maior educador da história, enxergava essa limitação de maneira clara e assombrosa. Quando estava morrendo sobre um madeiro, há mais de 2000 anos, disse algo surpreendente. Pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Uma análise não religiosa, mas psicológica e sociológica, demonstra que a afirmação carrega um altruísmo sem precedente, mas, ao mesmo tempo, parece inaceitável sua atitude de proteger os carrascos. Os soldados romanos sabiam o que faziam, cumpriam a peça condenatória de Pilatos. Entretanto, para o mestre dos mestres, os pensamentos que eles construíram eram, por um lado, fruto da livre escolha, e, por outro, reféns da base de dados de sua memória, da cultura tirânica do Império Romano. Cumpriram ordens, não eram completamente autônomos, nem donos do próprio destino. Eram prisioneiros do seu passado, escravos de sua cultura. A cultura é fundamental para a identidade de um povo, mas se ela nos impede de nos colocar no lugar do outro e pensar antes de reagir, torna-se escravizante. Para o mestre da Galileia, por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Isso não resolvia o problema dos seus opositores, mas resolvia o problema dele. Protegia a sua mente. Seu eu não carregava as loucuras e agressividades que não lhe pertenciam. Sua tolerância o aliviava, mesmo quando o mundo desabava sobre ele.